E foi nesse tempo que esses dois homens, grandes homens de Deus, ministraram a palavra de Deus. Então, quero orar nesse início de ministração. Abram as vossas Bíblias no texto áureo dessa série de mensagens. Se encontra lá a carta do apóstolo Paulo às igrejas na Galácia, Gálatas capítulo número 5. Gálatas, capítulo de número 5, versículo 17. Quem achou, em podendo, por gentileza, coloque-se de pé. Vamos para o versículo 19, Gálatas 5, 19. Quem achou, diga glória a Deus. Amém. O versículo 19 diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são. Aí pula para o versículo 20. Idolatria. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos nossas vidas diante de Ti, essa ministração no Teu altar. Deus, te pedimos já que Tu venhas a produzir, Senhor, a partir desta ministração, da Tua palavra, Deus venha produzir conhecimento, entendimento, transformação, esclarecimento, cura, Deus, sarando a nossa mente, sarando aquilo que aprendemos de uma forma cultural, aquilo que aprendemos, ó Pai, que foi passado de pai para filho. Deus, venha nos sarar, venha nos limpar, venha nos restaurar, venha nos renovar, renova a nossa mente para entendermos, Senhor, quem deve ser adorado nesta terra. Deus, fala conosco, precisamos de Ti e usa-me em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Então, uma das obras da carne é idolatria. Apesar do nome idolatria ser idom de imagens, de latria, de culto, o nome idolatria, a idolatria não é apenas sobre imagens, ok? Apesar da etimologia da palavra dar ensejo a isso. Idom, latria, imagem, culto a imagens, ok? Mas idolatria se torna um nome com um entendimento lato sensu muito maior, ok? Idolatria é tudo aquilo, exatamente como a diaconisa falou, é tudo aquilo que você coloca na frente de Deus. Tudo aquilo que você coloca como primordial na sua vida em detrimento de Deus. Isso é idolatria. Seja um filho, seja um trabalho, seja uma esposa, seja um marido, seja tantas coisas. Tudo aquilo que você coloca na frente de Deus, tudo aquilo que você coloca Deus em segundo plano, é idolatria. Lembre-se de Abraão. O que Deus fala para Abraão em relação ao seu filho Isaque? Ou seja, uma das maiores provas, talvez, ou melhor, certamente, a maior prova que um ser humano já passou nesta terra foi Abraão, de ter que entregar seu filho a quem ele amava para entregar para Deus. Então, porque Isaque estava sendo colocado para Abraão, que tanto ansiou por um filho, ao receber Isaque, de alguma forma, Deus ficou em segundo plano. E Isaque se tornou o Deus da vida de Abraão. Então, Abraão se torna aí um idólatra em relação ao seu filho. Mas, queridos, no dia de hoje, onde se comemora o dia de Cosme e Damião, onde muitas crianças estão nas ruas, então você vê crianças nas ruas pegando saco de doce. Primeiro que é importante a gente entender essa história de Cosme e Damião, né? Porque jamais eles trabalharam com crianças, jamais deram doces para ninguém, muito pelo contrário, eles eram médicos que curavam tanto pela medicina como também usados por Deus, tá ok? E é interessante que eles serviam assim de forma gratuita, eram missionários mesmo. Cosme e Damião eram missionários de Deus. Eles trabalhavam, exerciam a medicina para aqueles que tinham dinheiro e para aqueles que não tinham. Eram homens que realmente doavam seu tempo, seu serviço. Eram missionários de Deus. Missionários de Deus. Ali na Ásia Menor, na Turquia, naquela região, ali eles viveram e ali exerceram seu ministério. Mas a questão de doce para criança, ela vem a partir de um sincretismo religioso, onde a partir dos escravos aqui no Brasil, então nós sabemos que uma das estratégias dentro das senzalas, para que o povo escravo, os negros escravos, pudessem cultuar os deuses da África, da nação deles, o que eles faziam? Eles trocavam os nomes uma imagem que era católica, eles colocavam o nome da entidade que eles cultuavam na África.
Então, esses doces, esse Cosme e Damião, eles foram igualados por um sincretismo religioso aos hereis. Hereis, isso na macumba, é o que se fala sobre, e com muito respeito eu falo isso, ok? É o que eles entendem como correto, onde esses hereis são crianças. Então, a partir daí, então, Cosme e Damião, na macumba e no candomblé, são os hereis, ok? Que nós, na nossa fé, está repreendido em nome de Jesus, amém? Nas Escrituras, na Palavra de Deus, nós não aceitamos biblicamente, entendemos que tudo isso é demônio, tá bom? Mas nós respeitamos o entendimento que eles têm sobre este fato. Então, a partir desse sincretismo, que os doces, ou seja, os doces não tem nada a ver com o catolicismo romano. Foi algo dentro do candomblé e da umbanda que foi adicionado, e como nós vivemos num país onde ainda há um sincretismo muito grande, principalmente entre católicos e umbandistas e de candomblé, então isso passou a ser algo comum dentro do próprio catolicismo, que é a questão do pagar promessas para Cosme e Damião, e por pagar promessas eu tenho que dar inúmeros sacos de doce, ok? Só estou passando de uma forma bem en passant o que é o entendimento sobre essa devoção a Cosme e Damião, ok? Mas lembrando, queridos, jamais em vida Cosme e Damião aceitaram serem adorados. Jamais aceitaram devoção. Jamais aceitaram que eles fossem cultuados. Jamais. Mas, infelizmente, com a morte desses dois homens, começaram a cultuá-lo. Isso, como acontece muito em muitos apóstolos, por exemplo, que morreram, obviamente, e foram canonizados, e aí pela Igreja Católica, existe toda essa devoção a esses homens. Mas, repito, Cosme e Damião jamais permitiram em vida serem adorados. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Amém. Abram as vossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 42, versículo 8. Eu quero ler alguns textos especificamente sobre idolatria. Isaías, capítulo 42, versículo 8. Todos acharam, amém? Isaías 42, 8 diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de... Então, queridos, nem a honra, nem a imagem de Deus, ele daria as imagens de escultura. Imagina a imagem de homens aqui na terra. Então, jamais Deus permitiu a adoração a imagens de esculturas. Muito pelo contrário, Deus é Deus, amém? A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor. Amém, meus amados? Eu sei que nós vivemos, e muitos nasceram em uma cultura católica, apostólica, romana, e por mais que tentem desvirtuar a questão de não ser devoção, e sim uma simples memória de ter uma imagem de escultura em casa, mas certamente não é apenas uma memória. Certamente aquela imagem leva essa pessoa a ser devota dela. Então isso não agrada a Deus. Amém? Deus é Deus de vivos, amém? Não de mortos. A partir do momento que eu me prostro diante de uma imagem de escultura, seja ela referente a qualquer outra pessoa, eu estou cultuando um morto. Isso chama necromancia. Então, a Bíblia rejeita isso e nós rejeitamos isso em nome de Jesus. Amém? Um pouquinho mais na frente, Isaías capítulo 44, versículo 13. Vamos ler um pouquinho do capítulo 44, a partir do versículo 13. Olha o que a Bíblia diz. Todos acharam, amém? O artífice em madeira estende cordel, e com lápis esboça uma imagem. Alisa com plaina, marca com compasso e faz a semelhança e beleza de um homem, que possa morar em uma casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipestre ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar com parte da sua madeira. Se queima e coze o pão. E também faz um Deus
e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Assa e farta-se. Também se aquenta e diz: já me aguento, contemplo a luz. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes guardaram os olhos para que não vejam, e o teu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si. Já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi, e farei eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma nem dizer: não é mentira aquilo que em confio? Então o texto é autoexplicativo, né, queridos? Então chega até ao ponto de falar: olha, como diz aqui, tal homem se apacenta de cinza, seu próprio coração o iludiu. Então, o texto é muito claro, queridos, quanto a qualquer tipo de idolatria à imagem. Então, a Bíblia rejeita isso, porque isso é concorrer com a adoração que é só a Deus. Amém? Então, Cosme e Damião, grandes homens de Deus, mas jamais adorados. Jamais há uma devoção nossa em relação a eles, mas entendemos que foram grandes homens de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Salmo 115, esse texto nós conhecemos tanto que eu poderia falar de cor, mas olha que diz Salmos, o Salmo de número 115. Volte um pouquinho aí na sua Bíblia. Salmo 115, que achou, diga achei. Olha que diz, vamos a partir do versículo 4. Salmo 115, versículo 4. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca? Tem olhos e não? Tem ouvidos e não? Tem nariz e não? Suas mãos não? Seus pés não? Som nenhum lhe sai da garganta. Mas o versículo 8 para mim é o mais relevante. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e quantos neles confiam. Na minha opinião, o versículo 8 ele é mais relevante ainda, porque ele traz uma consequência para aquele que adora imagens, que coloca qualquer coisa à frente de Deus. Ele diz que nos tornamos iguais à imagem de escultura. Ou seja, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Assim você se torna cego, uma cegueira espiritual. Uma cegueira espiritual. Eu não sei se você já tentou evangelizar quem é adepto a esse tipo de devoção. Quão difícil é, queridos. Porque uma cegueira espiritual, várias desculpas, mas isso é tradição. Mas isso eu não estou adorando, é apenas uma representatividade. Ou seja, inúmeras desculpas são dadas porque a cegueira é enorme. E aí você entende, tornam-se semelhantes às próprias imagens de cultura, quem as cultua. Ou seja, isso é notório, você começa a entender quão difícil é a evangelização de uma pessoa que está cega espiritualmente por anos, queridos. Então, a maioria, eu não nasci num berço evangélico, eu fui me converter com 23 anos de idade, 23 para 24 anos. Então, para que eu entendesse isso, que isso era idolatria, demorou bastante, porque tinha toda uma cultura católica, apostólica, romana, umbanda também, que me cerceava para não me libertar disso. Então, queridos, quando a gente começa a entender as Escrituras, por isso quando você fala da Bíblia, não tem como você ler isso e não entender que idolatria é engodo, é mentira, é ilusão, como o texto de Isaías diz. Iludidos são aqueles que confiam num pedaço de árvore. E eu não estou falando isso de forma pejorativa, é a Bíblia que diz, amém? É um pedaço de árvore, é um pedaço de gesso, é um pedaço, seja lá qual for o elemento que foi usado para construir aquela imagem.
Amém, queridos? E nos tornamos semelhantes se assim adorarmos aquele pedaço de pau, aquele pedaço de gesso, ok? Isso não nos dá liberdade jamais, queridos, de maldizermos uma pessoa por ela cultuar uma imagem, jamais nos dá liberdade de quebrar uma imagem de outra pessoa, jamais, queridos. Inclusive isso é crime, isso é crime. Sem que a pessoa dê liberdade para você fazer isso, é crime. Então, respeito acima de tudo, ok, queridos? Mas respeitem também a nossa posição de fé, amém? Nós entendemos, biblicamente, que idolatria é pecado, é obra da carne, afasta o homem de Deus. Concorrência com a adoração a Deus, adoramos somente ao Senhor Jesus e ponto final. Amém, meus amados? Glória a Deus. Amém ou não amém? Pastor, mas eu comi o saquinho doce hoje. Calma que a gente vai chegar lá no doce, tá bom? Dependendo do doce, a gente até conversa. Abram as vossas Bíblias em Atos capítulo 3. Eu vou explicar, queridos. Estou brincando, mas eu vou explicar, tá bom? Atos capítulo 3, versículo 11. Atos 3, versículo 11. É um texto muito conhecido, onde Pedro e João, os irmãos vão se lembrar, Pedro e João estão subindo ao templo, em frente à Porta Formosa, eles encontram um homem coxo, e aquele homem coxo está esperando esmolas, e Pedro olha para Pedro, que é muito ousado em Deus, ele olha para aquele homem e fala: não tenho ouro nem prata, mas uma coisa eu tenho, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem levanta e anda, e os irmãos ficam, você consegue imaginar o alvoroço que foi, aquele homem coxo, agora andando no meio, na porta do templo, ou seja, na porta dos religiosos, na porta dos incrédulos, e aquele alvoroço todo da sociedade toda, impactada com aquele homem que foi curado. Olha aqui de versículo 11. Com base nisso, olha o que acontece. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Versículo 12. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Interrogação. Pula para o 16. Pela fé, em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Pedro e João, em vida, jamais aceitaram serem adorados. Jamais aceitaram. Porque pós-morte, eles se tornam agora adorados. Porque pós-morte, agora se faz imagens para esses dois homens, onde as pessoas se prostram e pedem, e rogam, e rezam. Porque rezar é diferente de orar, né, queridos? Orar são palavras próprias suas. Você fala aquilo que está no coração. Reza é uma oração já prefixada, pré-feita. Ou seja, são palavras já feitas por outra pessoa que você só vai repetir. Isso é reza. E por ser uma reza, não vem do seu coração. É apenas uma repetição de palavras que Mateus capítulo 6 vai condenar. Vã repetição de palavras. E as pessoas se prostram já diante de uma imagem, que já sabemos que tem boca não fala, tem olhos mas não veem. Rezam, ou seja, reproduzem palavras que não são delas, e rezam por aquela imagem que não pode fazer nada. Sabedores de que, enquanto vivas, jamais aceitaram ser adoradas, mas pós-morte, as pessoas, infelizmente, enganadas, porque isso é engano, queridos. Isso é engano, engano. Eu nunca vou me esquecer quando o batismo do meu sobrinho, do Igor, o batismo do Igor, e olha que eu estava recém-convertido, então eu estava voando, né, queridos? Se me pedisse para entrar em qualquer lugar pregando, eu entrava. Então, e graças a Deus, eu nunca me policiei de entrar em lugar nenhum. Ah, mas você evangélico vai no batismo do seu sobrinho? Eu vou. Só não vou poder ser, e realmente, naquele momento, isso teve até briga, mas eu falei para o meu irmão: olha, eu não vou poder ser padrinho dele.
Porque o padrinho, quando vai lá no batismo da criança, ele faz um compromisso perante a Igreja Católica de educar a criança que está sendo batizada pelos princípios da Igreja Católica. Eu jamais poderia falar isso. E olha a situação agora, eu, irmão, já existem tantos preconceitos em relação ao evangelho, ao evangélico, e agora eu ter que negar ao meu irmão o convite de ser padrinho. Obviamente, não foi tranquilo isso, né, queridos? Não foi tranquilo. Mas, hoje, graças a Deus, ele entende tão bem quanto eu, e ele entende a minha postura, que na época ele não entendeu, mas hoje ele entende. Mas eu me lembro que acabou o batismo ali, eu fui lá na sacristia, né? Fui lá atrás conversar com o padre. E aí eu comecei, já jovem, recém-convertido, comecei a metralhar a Bíblia nele, papá, esse versículo tal, e ele falou assim, olha, meu querido, isso tudo é tradição nossa, não adianta que a tradição e não vai mudar. Então a Igreja Católica, ela bota a tradição acima da própria Bíblia. Então, quanto a isso, fica difícil conversar, mas oramos para que essa cegueira espiritual caia por terra, em nome de Jesus, amém, queridos? Pontífice, né? Não vou nem abrir a Bíblia, mas na Igreja Católica Apostólica Romana diz que quem é o pontífice? É o Papa, né? Não é o Papa, o pontífice. O que é pontífice? É ponte. É aquele que faz ponte entre o ser humano e Deus. Então o Papa, ele se coloca como o único veículo que leva o homem, o ser humano, a Deus. Isso é ser pontífice. Por isso que existe a infalibilidade papal. Para a Igreja Católica Apostólica Romana, o Papa é infalível. Olha que abominação, queridos. O único infalível se chama Jesus Cristo de Nazaré. Único. Então, óbvio que o Papa é falível, como qualquer ser humano é, assim como eu sou e todos nós somos. Mas pontífice na Bíblia está em 1 Timóteo 2,5. Quando fala que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mediador, entenda ponte, entenda pontífice. Ou seja, quem é o pontífice? Jesus Cristo de Nazaré. Ele é nossa ponte, é Ele que nos leva, Ele é nosso religare. Religião é isso, religare, religar o homem a Deus. Quem nos religa? Jesus. Amém, meus amados? Mas são tantos engodos e tantas ilusões, tantas falácias, que com o tempo acabam se tornando verdades, quase que absolutas. Eu me lembro que quando eu me converti, eu fui até meu pai e eu comecei a falar textos bíblicos que eu tinha aprendido, que eu tinha decorado e anotei tudo, nem sabia nada, mas decorei os versículos, e assim, pela primeira vez eu não vi meu pai contra-argumentando. Eu falei, caramba, o negócio é forte mesmo, o negócio é forte, porque não há como contra-argumentar, queridos. Então, tamanha é a veemência das Escrituras quanto a esses aspectos. Então, Pedro e João jamais, guarde isso, Pedro e João jamais aceitou ser adorado em vida, quiçá pós-morte. Ande mais na sua Bíblia em Atos, capítulo 14. Atos 14, versículos, a partir do versículo 8. Atos 14, a partir do versículo 8. Todos acharam, amém? Em Listra, costumava estar assentado certo homem, aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. Versículo 12, Barnabé chamavam Júpiter, e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queriam sacrificar juntamente com as multidões. Para aqui, queridos. Então, os sacerdotes dos cultos a Júpiter, Mercúrio, quando viram o milagre que Paulo, juntamente com Barnabé, em Cristo Jesus operaram,
eles começaram a entender, olha, esses homens, esse aqui é Júpiter, esse aqui é Mercúrio, olha, esses homens são deuses na terra. Versículo 14, olha o que Paulo e Barnabé dizem. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, que é um sinal de indignação, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, ou seja, erros, falhas, e vos anunciamos o evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Paulo e Barnabé nunca aceitaram também serem adorados. Olha o status que eles teriam, queridos. Olha a proeminência que eles teriam ali, em meio a tudo aquilo que estava acontecendo. Mas eles jamais aceitaram serem adorados. Rasgam as suas vestes com sinal de indignação. Peraí, somos homens iguais a vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, ou seja, nós pecamos também. Somos iguais a vocês. Paulo morre decapitado, pregando a palavra de Deus. E hoje, São Paulo, né? As pessoas cultuam Paulo, independentemente de questionar como ele era em vida, se ele um dia aceitou em vida ser adorado. Nós sabemos que isso tudo foi uma questão política, religiosa, onde, a partir de Constantino, trouxe as imagens gregas para dentro da igreja, para trair os povos bárbaros. Jamais, queridos, jamais. Inclusive, no próprio judaísmo, não existem imagens. Não existem imagens de culturas. Então, a cultura judaica cristã não tem nada de imagens. É algo pagão. A inclusão de imagens pelo catolicismo, dentro das igrejas, foi para atrair os povos bárbaros e gregos que gostavam das imagens. Lembre-se daquelas imagens de gregos fortes. Então, foi uma forma de atrair, seduzir os povos bárbaros e a cultura grega que dominava aquela época. Apesar de domínio ser romano, a cultura grega permanecia. Amém, queridos? Então, jamais dentro da cultura judaica existiu o culto a imagens. Isso é engodo, é mentira, é demoníaco e, infelizmente, seduziu muitos e muitos, queridos, porque não é difícil de seduzir. Não é difícil seduzir. O ser humano precisa de algo palpável, visível, para se relacionar. O nosso Deus é espírito. O nosso Deus é invisível. Exige muita fé. E isso é uma barreira enorme para ser suplantada. Por isso que o atrativo de ter uma imagem, muitos acabam recorrendo a isso e negam a Cristo. Dê um pulo na sua Bíblia, lá para Apocalipse. Apocalipse 19. Último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 19. Versículos 9 e 10. Apocalipse de João, capítulo 19, a partir do versículo 9. Posso ler, amém? João tem a visão de um anjo. Olha o que diz o versículo 9. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Versículo 10, olha o que João fez: prostrei-me ante os seus pés. Pés de quem? Do anjo, para adorá-lo. Ele, o anjo, porém me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora-a, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Nem a anjos, queridos, nem culto a anjos. O anjo apareceu para João, João se prostra aos pés dele e o anjo pede: levanta, sou conservo teu. Ou seja, sou servo ao teu lado, trabalho juntamente contigo. Assim como você trabalha aqui na terra, eu estou trabalhando também. Em outras palavras, queridos, até culto aos anjos é abominável a Deus. Não existe culto a anjos. Não agrada a Deus. Ah, mas o meu anjo da guarda. Queridos, os anjos do Senhor são seres ministradores ao nosso favor, amém? E eles acampam ao nosso redor, amém? Tenho certeza que tem anjos que acampam ao teu redor, guardando a tua vida.
Amém? Então, não existe isso de anjo da guarda. Existem anjos que nos guardam. Ok? Amém, meus amados? Glória a Deus. Então, olha, Pedro e João não aceitaram em vida serem adorados. Paulo e Barnabé em vida não aceitaram. João não aceitou. Pastor, mas hoje eu comi o doce do saquinho. Tão bonitinho, aquele saquinho branquinho. Meu Deus, e agora? E agora, queridos? Vamos ter que fazer um exorcismo hoje? Tá amarrado, né, gente? Abram as vossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 8. 1 Coríntios capítulo 8. Nós, homens, já estamos craques nesse texto, queridos. Já discutimos, já brigamos. Meu Deus. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Fala sobre ídolos, né? Comida sacrificada a ídolos. Porque tenho certeza, queridos, aquela pessoa que está fazendo o saquinho de doces, ela está com a melhor intenção possível. Ela está dentro de um engano, sim. Mas a intenção dela é pagar uma promessa a Cosme e Damião. Tá ok? Então, não existe, a princípio, um entendimento prévio dela de que isso é contrário a Deus e eu vou fazer isso para amaldiçoar as pessoas. Não, tá bom? A priori, há uma intenção boa nessa pessoa que sai pela rua entregando os saquinhos de Cosme e Damião, tá bom? Eu venho de infelizmente, eu tenho um histórico de ter andado um pouquinho na Umbanda, tá bom? Eu sei que existem várias linhas de pensamento dentro da Umbanda, do Candomblé. Eu já vi pessoas lá dentro confeccionando doces de uma forma precária, para não dizer outra palavra, tá bom? Então, cuidado, vigia, tá bom? Porque quem está à frente, eu vou me policiar, mas quem está à frente dessas religiões sabe o que estão fazendo, tá bom, queridos? Então, a priori, se eu pudesse aconselhar, né, como aconselho meus filhos, não pegue. Por que vai fazer mal? Queridos, eu creio que até se eu comer coisas mortíferas não me fará mal. Promessa de Marcos capítulo 6. Marcos, amém? Está aí no Evangelho de Marcos. Comereis coisas mortíferas, não farás mal. Então, eu não tenho essa preocupação, mas não vou tentar a Deus. Amém? Eu entendo que comerás coisas mortíferas não sabendo, mas se você sabe que tem algo ali errado, para quê? Aí já cai no tentar a Deus. Então a Bíblia fala para nós não tentarmos a Deus, ok? Mas vamos ler o texto, 1 Coríntios 8, versículo 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor... Então isso aqui já foi um texto aqui que a gente ficou quase meia hora estudando sobre isso, ok? Então, eu não vou meditar sobre isso agora, tá bom? Mas vamos para o versículo 7. Olha aqui de versículo 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. É interessante, queridos. Bom, deixa eu ler. Não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas, como a eles sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a... Versículo 8. Não é a comida que nos recomendará Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Não, guarda uma coisa. Você nada ganhou comendo, e nada perdeu também deixando de comer. Pastor, eu comi. Você nada ganhou. Pastor, deixei de comer. Também nada perdeu. Então, a questão não está no que eu vou comer, porque, queridos, a minha consciência, como Paulo vai falar aqui, a minha consciência não é afetada. Amém? Porque eu sei que pela palavra e oração, todo alimento é santificado. Então, eu tenho certeza disso. Mas Paulo fala de uma preocupação que ele tinha com os mais fracos na fé. Olha o que diz versículo 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo ser tropeço para os fracos, aqueles que
iniciando a caminhada com o Evangelho. Amém? Então, eu estou firme com Deus. Então, eu sei que se eu comer ou não comer, queridos, não vai acontecer nada. Eu não como para não dar exemplo ruim, porque eu posso ser pedra de tropeço para outros que estão caminhando com Deus, não estão muito firmes na fé ainda, e aí toma, porque aquele alimento é consagrado, sim. Consciente ou inconsciente pela pessoa. A partir do momento que ela colocou ali para Cosme e Damião, ela está consagrando aquele doce para uma entidade. Uma pessoa que já morreu, pessoas que já morreram. Ou seja, é um alimento consagrado a mortos. Tá bom? Então, queridos, se eu não tiver com a minha vida firme em Deus, olha o que a Bíblia diz. Versículo 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de modo algum ser pedra de tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco, induzida a participar das comidas sacrificadas a ídolos? Então, se alguém me vê correndo atrás de um saquinho de... Olha, vai ser difícil, hein? Mas se alguém me vê aqui correndo atrás de um carro, entregando um saquinho de doce. Eu peguei e comi, aí pegou e comi. Aí me vem fazendo isso, poxa, se ele pode, que é dotado de saber, pastor, eu também posso. Só que o camarada não é crente, o camarada está meio barro tijolo, e vai trazer consequências espirituais sobre a sua vida, sim. A minha atitude fez com que ele tropeçasse. Eu fui pedra de tropeço para ele. Então, o que eu faço? Pela consciência, não minha, mas pela consciência dele, que é mais fraca, eu não vou pegar saquinho. Aí você vai entender o versículo 1 que eu não quis explicar. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se eu bater no peito assim, ó, não tem problema nenhum. E o que tem se me verem pegando saquinho, comendo? Não estou nem aí. O saber meu realmente não tem nada aí. Não tem problema nenhum. Mas esse saber meu me ensoberbece, porque eu só estou pensando em mim. Mas o amor edifica. Não vou pegar para não ser pedra de tropeço. Então, por amor, eu deixo de comer aquele saquinho. Porque eu sei que para mim não teria problema nenhum. Porque o problema não está em comer e não comer ou não. Mas o problema está na consciência de alguns que ainda é fraca. Então, por isso, eu abro mão dessa minha liberdade por amor a Ele. Deu para entender, gente? Amém? Se os irmãos entenderem, participe do grupo de homens, que a gente meditou muito sobre isso. Amém? Versículo 19 e versículo... Bom, é isso. Até o versículo 10. Então, queridos, não coma. Não coma. Primeiro que eu não quero dar publicidade para isso. Porque eu sei que é consagrado a ídolos. Então não participo disso. Amém? Queridos, eu vou em festa junina, vou. Do meu condomínio, do meu play. Mas da igreja católica eu não vou. Porque eu sei que aquele alimento está consagrado. Aquele alimento está consagrado aos ídolos dali. Preste atenção. Pastor, mas é tão forte. Se você quiser ser homem de Deus, de mulher de Deus, é assim, queridos. Então, eu poderia ir lá, na festa junina, comer daquele alimento, daquela cocada maravilhosa que é. Poderia ou não podia? Podia. Eu sou o cara, né? Eu conheço, só que o saber ensoberbece. Você só está pensando em você. Não é melhor você abrir mão de ir lá, porque você pode ser pedra de tropeço para outro? Que é mais fraco na fé, vai comer aquilo, vai chegar em casa, vai passar mal, vai ter pesadelos, não vai dormir. Eu não falo passar mal de ir para o banheiro, não. Pode até ser. Mas eu falo de opressão espiritual. Eu sei, queridos. Eu sei que na macumba, por exemplo, quando chegava no carnaval, eu era assim. Eu recebi um patuá, né? Que era para proteger, misericórdia. Era para você ser protegido durante o carnaval, porque tudo era feito para realmente as pessoas serem detonadas nesse carnaval. Para a família, eram trabalhos para a família ser destruída, para casamento acabar, era tudo assim. Os trabalhos eram todos nesse contexto. Você acha que... Por isso que a Bíblia diz, queridos, que o diabo se faz passar por anjo de luz. Porque quem diz que tem problema naquele saquinho tão bonitinho, branquinho? Que bobeira, coitado, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. É o diabo se passando por anjo de luz.
Amém, igreja? Então, vigia. Então, por amor ao meu próximo, eu não vou comer. Eu não vou comer. Por amor que edifica. Amém, meus amados? Para encerrar, Atos capítulo 4, versículo 11. Volte um pouquinho na sua Bíblia aí. Atos capítulo 4, versículos 11 e 12. Todos acharam, amém? Atos 4, 11, assim: Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Versículo 12. E não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em Pedro, em José, em Barnabé, em Paulo, em Júpiter, em Herê do inferno. Não há salvação em ninguém, vou repetir. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há nenhum nome abaixo dos céus pelo qual sejamos salvos, salvo Jesus Cristo de Nazaré. É para Ele, por meio dEle que nós estamos aqui. Não há outra razão, não há outra motivação. Amém, meus amados? Então, que você, com muita sabedoria, eduque seus filhos, passe esse entendimento para a sua casa, com muita sabedoria, com muito respeito. Ah, pastor, vieram entregar um saquinho para mim, eu falei que era do demônio. Por favor, seja um homem de respeito, de educação, seja educado. Olha, obrigado pelo seu amor em querer entregar, mas é que eu tenho um pensamento diferente em relação a Cosme e Damião, mas muito obrigado pela sua gentileza em querer me presentear. Seja educado, mas não deixe de falar também do que você crê. Ah, mas pastor, eu vou mentir, tá? Eu vou receber, mas depois jogo fora. Você mentiu, né? Você mentiu. Pelo que eu sei, mentira é pecado. Então você pode ser educado falando a verdade com muita educação. E a pessoa vai entender e vai achar bacana aquilo que você falou. Amém, queridos? Então seja educado, né? Assim você ganha almas, ganha vidas também, mas sem jamais negar a tua fé. Não deixe negar a sua fé, porque não existe outro nome debaixo dos céus pelo qual sejamos salvos, Jesus Cristo, nome sobre todo nome. Amém, meus amados? Glória a Deus!